E recentemente, nessa segunda-feira do dia 22, Luiz Barsi abriu a sua carteira e as suas movimentações. Então ele revelou o que andou comprando, o que andou vendendo e qual a justificativa. Sendo que, claro, seus investimentos são com base no ganho de dividendos. Então Luiz Barsi, ele construiu um legado na Bolsa Brasileira por ser o maior investidor individual, pessoa física da Bolsa de Valores. Então ele acaba se tornando uma referência no mercado e muitas pessoas gostam de acompanhar suas movimentações para utilizar como uma análise complementar, para entender quais ações que estão mais atrativas no momento. Lembrando que não leve como recomendação, mas sim como um complemento para a sua análise. E ele deixou bem claro que não está otimista com o resultado das empresas para 2024. Isso porque o governo atual tem uma necessidade muito grande de recursos, então ele vai buscar nos tributos, isso porque tem muitas falas recentes do presidente Lula, que quer sim taxar os dividendos, e está levando isso como pauta principal e está destacando a todo momento que os dividendos precisam ser taxados, sendo que as empresas já pagam impostos antes do seu lucro e seriam a bitributação. Apesar dessa visão negativa, a principal estratégia do Barsi ainda segue sendo no Valor Invest, ou seja, investir em valor, empresas que geram valor e agregam para a sociedade. Então ele também tem empresas consolidadas que pagam bons dividendos, mas ele também seleciona empresas que podem ser promissoras, que têm uma boa estrutura e organização. Então tem empresas que ele comprou no passado por centavos e hoje vale muito dinheiro, que é o caso da Klabin, que ele comprou a 17 centavos, e o Banco do Brasil a 60 centavos. Então ele enxerga empresas que têm potencial de ser uma boa pagadora de dividendos e investe pensando no longo prazo. As ações que ele retirou da sua carteira e fez a venda foi Ultrapar, Eletrobras com a sigla ELET3, lembrando que ele ainda tem a ELET6, também vendeu a Sabesp, Itaúsa e BB Seguridade. Deu toda aquela repercussão que ele trocou o BB Seguridade por Caixa Seguridade. Então essas empresas estavam pagando dividendos pífios, ou seja, muito baixos, e vendidas a um preço que ele não acredita estar aceitável, sendo que realmente, na minha visão, Ultrapar não faria tanto sentido numa carteira de dividendos atualmente, não seria uma boa escolha, já que dividendos realmente está bem baixo, é negociada a quase 15 vezes lucro, deu um retorno muito baixo em 10 anos, na verdade um retorno negativo se for comparar com a inflação. Então você perdeu o poder de compra investindo na Ultrapar. Ela tem uma margem líquida ridícula de 1,6%, um payout muito baixo, o seu ROI já está aceitável acima de 15%, tem uma liquidez corrente acima de 1, então dá segurança para o acionista. A sua dívida, por enquanto, ainda está moderado em 1,5 vezes seu EBITDA e o seu EV sobre EBITDA está em 7,6 vezes. Não está tão caro comparado à sua média histórica, mas seus indicadores de eficiência, principalmente pela margem líquida e pelo seu payout reduzido, nos mostra que a empresa também não está na melhor fase. Em questão de dividend yield, ela não foi uma boa pagadora, sua média é 3,36% em 5 anos, sendo que seu maior dividendo foi 4,6% em 2022. E em dividendos pagos, ela só vem decrescendo de lá para cá. Desde 2017 ela vem caindo dividendos. E já é uma empresa bem grande de 31 bilhões, então não teria mais tanto potencial de crescimento comparado a uma small cap. Então, se não tem tanto potencial e nem paga um bom dividendo, na minha visão, não faria muito sentido para uma carteira previdenciária no momento. E Eletrobras também é uma elétrica bem depreciada hoje, está negociada num PL de quase 30 vezes lucro, mas na verdade é porque o seu lucro caiu muito, não é que ela esteja tão cara assim. O seu dividendo também é pífio, 0,5%. Sua rentabilidade em 10 anos foi fenomenal, 939%. Claro que não é garantia de rentabilidade futura, mas é interessante observar se a empresa gerou valor para o acionista. Sendo que o seu preço sobre valor patrimonial de 0,84, comparado à sua média de 0,9 e a anos anteriores, ela está bem depreciada. Porém, o seu EV sobre EBITDA não está tão atrativo, está quase 10 vezes, levando em conta que ela tem uma dívida também moderada, mas não é mais tão baixa, 2,5 vezes EBITDA, tem um ROIC baixo, um ROI ridículo também, 2,8%, teve uma queda nos seus lucros e ainda tem uma margem líquida aceitável, mas é uma empresa que realmente não está nos seus melhores momentos, seu payout também está bem reduzido. E nos últimos 10 anos, ela não pode ser considerada uma boa pagadora, já que sua média está em 3,49% e em dividendos pagos, realmente, 2021 foi o seu recorde de R$ 2,4 por ação, que representaria um dividendo yield de cerca de 5% mesmo naquela época. Então, não é um dividendo tão alto assim.
sendo que é uma empresa gigantesca de mais de 100 bilhões, então é uma elétrica muito grande aqui no Brasil, e se não está tendo um bom crescimento e não paga um bom dividendo, não tem mais tanta margem, ou seja, market share para poder crescer, não faz mais tanto sentido para uma carteira previdenciária, já que o seu dividendo também precisa crescer. Do que adianta uma empresa pagar 5, 6% a cada ano, mas seu dividendo não é crescente. Sobre a Itaúsa, é uma boa empresa, mas a questão é que o preço não está mais tão atrativo. Tem opções melhores para ter um crescimento melhor e um dividendo melhor. Claro que é uma ótima empresa, mas não adianta comprar a melhor empresa do mundo se você pagar caro nela. Então ela rendeu 300% em 10 anos, também deu um bom retorno para o acionista, mas o seu PVP não está mais tão atrativo comparado a anos anteriores, está um pouco acima da sua média e um pouco acima comparado a 2020, 2019 e 2018, quando a bolsa estava muito cara. Ela tem um payout mais reduzido porque o seu lucro majoritário veio do Itaú, então o Itaú também não paga um dividendo tão alto, mas ela tem um ROI que é aceitável, um crescimento de lucro moderado em 5 anos, tem uma média de dividendos de 6,5%, sendo que os dividendos não crescem desde 2019, e é uma empresa também gigantesca, com 100 bilhões de valor de mercado. Então realmente talvez não faria tanto sentido no preço de hoje, já que você poderia comprar Itaú também, e caso o Itaú elevasse seu payout, poderia distribuir um dividendo maior, e assim você ficaria exposto diretamente no banco e não na Itaúsa. É uma ótima empresa, mas não é um ótimo preço. Agora sobre BB Seguridade, a opinião do Barsi é um pouco polêmica, porque a sua filha Luísa Barsi tem da sua carteira uma das maiores participações em BB Seguridade, sendo que é uma seguradora que tem projeção ainda de acordo com analistas para 2024 e um yield de aproximadamente 10%, ela está ainda beirando o preço teto. Para algumas pessoas que têm R$ 33, R$ 34 reais de preço teto não poderia comprar, mas tem outras que têm 35, 36. Vai variar do dividendo que você espera com a seguradora, mas comparado ao seu PL, ainda está mais atrativo que Caixa Seguridade e o dividendo esperado de Caixa Seguridade é em torno de 1,18, isso sendo bem otimista. E se dividirmos pela cotação atual de 14,70, nos daria um dividend yield de 8%. Claro que o Barsi começou a comprar quando estava a R$ 8,00. Então 1,18 dividido por 8 daria um dividend yield de 14% para o Barsi. E nesses preços de hoje, na sua máxima histórica, seria muito arriscado e sem margem de segurança. A ação decolou, então creio que ele não esteja se referindo no preço de hoje, mas sim há alguns meses atrás quando começou e fez a venda de BB Seguridade para comprar Caixa. Sendo que no preço de hoje, claramente, ele não faria a venda de BB Seguridade para comprar Caixa, mas naquela época compensava fazer a troca. E a dívida de BB Seguridade é negativa, então praticamente não tem dívidas, tem um ROI excelente, e o seu valor patrimonial ainda está abaixo da sua média, inclusive abaixo de 2022 e 2019, quando estava muito cara. Sendo que é uma seguradora com foco maior no ramo rural, claro que ela também tem seguros habitacionais igual a Caixa, mas digamos que o seu carro-chefe, justamente por ter uma sinergia com o Banco do Brasil, seria o meio rural, Caixa Seguridade o meio urbano. Podemos dizer que Caixa Seguridade seria um pouquinho mais perene por não ter a variação do clima e também por não ficar tão ligado a um setor que é diretamente exposto a commodities, mas são duas excelentes ações, duas boas pagadoras de dividendos. E outro ponto também é que Caixa Seguridade provavelmente vai começar a distribuir dividendos trimestrais. Então acabou gerando um ponto a favor, já que vai aumentar o fluxo de pagamentos e a grande maioria das pessoas gostam de dividendos, então acabou atraindo toda a atenção para a Caixa Seguridade. E no dia de hoje eu considero o BB Seguridade mais barato, mas creio que o Barsi começou a fazer aportes quando o Caixa Seguridade estava muito mais barato em comparação com o BB Seguridade. Sobre as ações que o Barsi adicionou na sua carteira, como eu comentei, Caixa Seguridade, essa todos estavam sabendo, e também a Auren Energia. Sendo que a Auren é uma elétrica que pagou um dividendo bem alto, mas é um dividendo não recorrente, então tome cuidado, ainda negociado abaixo do seu valor patrimonial, não subiu tanto comparado a toda essa alta da bolsa. É uma empresa recente listada no novo mercado. Ela entrou em 2019. Ela tem uma margem excelente, 34%. O seu valor patrimonial, como não temos uma média tão extensa, ainda assim é abaixo da sua média. O seu ROI também é em torno de 15%. É um ROI aceitável. O seu ROI que está bem baixo, mas a sua dívida também é bem controlada. E é uma empresa também com tag along de 100%. Tem 13 bilhões de valor de mercado. Então não é uma empresa tão grande ainda. Lembrando que ela é uma empresa de energia
focada também em energia renovável, sendo uma das maiores plataformas do Brasil. Então ela também comercializa energia, ela gera energia também, ela distribui, então ela está em diversos setores. É uma empresa realmente para o médio prazo, uma empresa que precisa ainda fazer alguns ajustes, e é uma empresa um pouco mais volátil com a Taesa, a Transmissão Paulista, por exemplo, por estar focado em diversos subsetores da energia, mas não deixe de ser uma empresa muito perene, que tem um ótimo potencial pela frente. Mas lembrando, cuidado com o dividendo não recorrente. Então, sobre Caixa Seguridade, Bárcio comentou o que ele já tinha falado. Basicamente, a empresa está performando bem, os seus resultados trimestrais estão evoluindo muito bem. E sobre a Auren Energia, ela deve continuar pagando bons dividendos, e ele deixou bem claro que ela atua em energia renovável e que foi destaque entre os dividendos do ano. Recebeu mais de 20%, deu R$ 3 por ação. E o Bárcio também comentou uma frase bem interessante. Cada um de nós tem um conceito de riqueza. O meu é o seguinte: rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre, porque se eu me contentasse com o que eu tinha, não chegaria aonde eu cheguei. Então é interessante essa visão. Claro que muitas pessoas podem distorcer e ligar isso à ganância. Eu gosto de ligar isso à ambição, que é completamente diferente. A pessoa ser grato pelo que tem, mas querendo sempre progredir. E ele também falou que você tem que exorcizar o patrimônio. É uma frase bem famosa do Bárcio, que o patrimônio alimenta o ego. Então, na verdade, ele sempre fala para focar em dividendos, e ele compra ações para receber os dividendos e torce para ela cair para poder comprar mais. Até porque o que realmente vai alimentar o seu bolso é os dividendos das empresas. Então é muito interessante como o Bárcio enxerga o mercado de ações, a sua estratégia voltada para ações perenes que vão pagando dividendos e vai diluindo o seu risco com o tempo. Também sendo mais acessível para quem começar, já que os dividendos vão fazendo efeito bola de neve e também motiva a pessoa que está investindo. Sendo que você pode começar com pouco dinheiro, óbvio que você não fica rico investindo pouco, mas pode garantir uma vida um pouco melhor para você no futuro. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar os comentários, acesso à planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Também há um grupo privado no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.